Se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, quando eu comecei, talvez as coisas seriam um pouco diferentes. Mas é aquilo, a gente só consegue adquirir experiência caminhando. E nessa caminhada tem muitos tropeços. Fica muito fácil a gente olhar para trás agora e fazer uma engenharia de obra pronta, olhando para os erros que a gente cometeu e pensar assim, o que eu faria diferente? É muito mais fácil, né? Na hora é bem complicado. Momentos da nossa vida que falta conhecimento, falta maturidade. A gente pode errar, né? Meter os pés pelas mãos. Só que eu não estaria aqui gravando esse vídeo se eu não tivesse tropeçado no caminho. Então eu não estaria contribuindo com você para que agora esse conhecimento chegasse e você não cometa o mesmo erro que eu cometi naquela época. É para isso que serve cair, para se levantar e ensinar depois, não é isso? Então, eu queria compartilhar com você alguns erros que eu cometi no passado, no início da minha carreira profissional, e que se eu soubesse disso hoje, se eu estivesse começando do zero, com certeza eu teria feito diferente. O primeiro grande ponto assim que eu queria levantar, eu copiei muita gente no início. Mesmo sem perceber, a gente acaba copiando. Tem algumas situações que a gente copia até deliberadamente, assim, com intenção. Mas às vezes sem intenção a gente acaba modelando alguém. E assim, sinceramente, não que isso seja um problema, porque a palavra certa não é nem copiar. Você sempre tem alguma referência para se inspirar e essa referência ela acaba sendo de fato o seu início, o seu ponto zero. E aí com o tempo você começa a caminhar sozinho e fazer as coisas do seu jeito. Mas assim, o problema aqui está em você copiar com a intenção de seguir uma tendência, uma moda. Tem muitos influenciadores, criadores de conteúdo que estão na moda, eles estão aparecendo mais, tem um hype em cima deles. Você começar um negócio digital copiando de fora a fora outro influenciador, esse foi o maior erro que eu cometi no início. Eu não copiei de fora a fora, mas assim, coisas cruciais que eu copiei, eu não teria feito, porque eu me igualei a todo mundo. Não sei se você concorda comigo, mas se esse cara está se destacando, ele é grande, ele está influenciando muita gente, inclusive você. E se ele está influenciando mais pessoas além de você, provavelmente essas pessoas também estão copiando ele. Então você vai acabar ficando igual a todo mundo que está copiando esse mesmo cara. Inclusive, vai ficar igual a esse cara. E esse influenciador grande, ele já supre toda a demanda que o público tem do que ele fala. Ele criou uma marca pessoal, ele criou uma narrativa própria. E se a pessoa quer ver alguém igual a ele, ver o que ele está falando, na verdade, a pessoa vai ver o próprio influenciador, não você que está copiando ele. Então esse é o primeiro ponto que eu queria levantar, assim, foi um dos maiores erros que eu cometi, que custou um pouco caro, na verdade não financeiramente, mas de tempo. Eu perdi um bom tempo. Mas também é o que eu falei logo no início, se eu não tivesse errado, caído, tropeçado nessa pedra, eu não teria descoberto que eu precisava ter a minha personalidade, ter minha própria narrativa. Inclusive, esse é um ponto fundamental do método MAPA que eu criei. O segundo erro grande que eu cometi foi não ter paciência com o processo. Eu fiquei muito ansioso. A ansiedade me fez, vamos dizer assim, acelerar as coisas, fazer as coisas em um ritmo que não me permitia respirar e ser criativo. Inclusive, tem até um pouco a ver com o primeiro ponto, porque a gente quer imitar para fazer um atalho, ao invés de tentar seguir um caminho próprio, que dá completamente errado, né? Porque a pressa é inimiga da perfeição. E nesse caso, nem que a gente queira chegar na perfeição, mas pelo menos a gente quer ter um caminho consistente. Então a pressa, eu diria que a pressa é inimiga da consistência, porque nesse processo de pressa, ansiedade para fazer acontecer, eu não dei tempo para o meu negócio amadurecer. Então eu acabei tomando decisões erradas, gastando dinheiro com coisas ruins, gastando dinheiro com serviços que eu não precisava, contratando pessoas que eu não precisava naquele momento. Eu entrei em um estado emocional de estresse, a ansiedade me consumiu e me atrapalhou muito no processo de criação, principalmente, porque um criador de conteúdo e alguém que ensina, como eu,
precisa estudar, precisa se imergir na informação, no conteúdo, num livro, numa aula, fazer anotações, contemplar para poder ter criatividade, para poder aprender e ensinar. Quando você está ansioso, esse processo fica doloroso, fica estressante e a qualidade fica muito baixa. Então eu melhorei muito a qualidade do meu trabalho, o desenvolvimento do meu negócio, quando eu acalmei e desacelerei. Mas eu só fui perceber isso depois, quando já tive problema. Quando o problema apareceu assim, bem claro na minha frente. Inclusive no meu corpo, né? A ansiedade me fez muito mal. Cheguei ao ponto de ter uma crise assim, de ansiedade, e uma coisa que é para me fazer bem, porque eu faço o que eu gosto, começou a me fazer mal por conta de uma cobrança exagerada de fazer as coisas acontecerem rápido. E é aquele conselho que eu dou de quem já passou por esse percalço. O negócio digital não vai dar certo de repente. Ele precisa de um tempo de maturação, como qualquer negócio, seja offline. Eu já trabalhei no offline, eu tive comércio, tive uma loja de rua, e o processo de amadurecimento do negócio é o mesmo que um negócio digital. É ilusão você pensar que um negócio digital, por ser dinâmico, por você sentar no computador e trabalhar de casa, esse negócio vai dar certo rápido. Sei lá, não sei a proporção, mas sei lá, 1 em 1 milhão, 1 em 10 mil conseguem de repente ter um salto de sucesso, assim. Isso é muito difícil. Você pode ver a trajetória dos grandes criadores de conteúdo. Eles passaram por um processo longo, dolorido, de aperfeiçoamento. Você vai ver no início, eles não eram os mesmos que eles são hoje. Então esse segundo ponto é um grande erro que eu cometi, que eu não cometeria hoje. Se eu fosse começar hoje, eu começaria já não criando expectativas de velocidade, mas sim de consistência, de fazer bem feito todo dia, mesmo que seja pouco, até conciliando com outro trabalho, claro, porque a renda no início do negócio não acontece. E essa conciliação sem ansiedade, tentando equilibrar essa necessidade financeira. Evitar que a necessidade financeira seja um veneno para o teu negócio novo que está começando. Se possível, ter um outro emprego, uma outra fonte de renda, para que você consiga fazer com consistência e com calma o outro negócio. E é claro, calma não significa ineficiência. Tem como você ser eficiente e ter calma para fazer as coisas. Inclusive, eu acredito que a eficiência vem da calma, porque é aquilo que eu falei, a pressa é inimiga da consistência, a pressa é inimiga da perfeição. Se você chegou até aqui, eu queria pedir para você curtir esse vídeo, porque se você curtir esse vídeo, você vai me ajudar muito para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e que eu possa ajudar elas. E também, se você quiser compartilhar com algum amigo que tenha um negócio digital e que também está começando agora, faz esse favor para ele, compartilha com ele. Outra coisa que eu queria pedir é para que você se inscreva nesse canal. O terceiro grande erro que eu cometi, se eu estivesse começando do zero hoje, eu buscaria um mentor. Se eu pudesse pagar, é claro. Eu cometi o grande erro de contratar tráfego pago, sendo que eu não tinha nem mesmo uma estratégia de comunicação bem definida. Eu gastei muito dinheiro com coisas que eu não precisava naquele momento, justamente pela falta de experiência, é óbvio. Mas para que você drible essa falta de experiência, vale muito a pena você ter algum mentor. Tem gente que não tem algum parente, algum amigo da área profissional, do segmento que atua. Então, para isso que servem os mentores pagos. Hoje a mentoria está muito em alta no negócio digital, justamente porque as pessoas não aguentam mais comprar aqueles cursos, aquelas plataformas que você não tem muita assistência, não tem suporte nenhum, você tem que sozinho seguir uma trilha que está até pronta lá, organizada, mas as pessoas não têm essa disciplina. Você tem que pegar as peças do quebra-cabeça e montar a imagem final. E um mentor, ele faz o quê? Ele te ajuda, pega na tua mão, ele vai te dando ali a direção para que esse desenho fique pronto. Se eu pudesse, começando hoje do zero, eu contrataria um mentor para me ajudar a evitar alguns erros que me fizeram perder tempo e dinheiro. E uma das coisas que eu cometi um grande erro, que já entra até num quarto ponto, é o quê? Eu contratei serviços e profissionais que eu não precisava no momento errado. Por exemplo,
Eu contratei tráfego pago logo no início e eu não tinha uma estratégia de comunicação bem definida. E o que aconteceu? Não veio resultado. Não adianta você montar anúncio criativo sem você ter uma narrativa, um tom de voz, uma energia e uma imagem bem definida. O que vai acontecer é que você vai ficar genérico. Se você não tem uma identidade própria, a tua narrativa vai ser igual a outra. Você não vai ter aquilo que te diferencia, que é a tua personalidade. Você vai gastar dinheiro à toa. Porque não adianta também a pessoa cair na tua página de venda, a pessoa cair no teu perfil, no teu canal do YouTube, e não ter nada que atraia ela, que chame a atenção aos olhos dela, faça com que ela entenda que você é diferente. Um mentor ajuda muito a você evitar esses erros, a você traçar atalhos, a economizar tempo, energia. Pode até parecer que custa caro, as mentorias normalmente são caras, as mentorias individuais, mas vale muito a pena. Tem gente que contrata profissionais para poder montar um negócio offline, para poder abrir os caminhos. Por que no online seria diferente? Eu faria isso se eu estivesse começando do zero hoje, contrataria um mentor para me ajudar, teria uma referência. Ou buscaria alguém que eu conheço que pudesse me ajudar, algum amigo próximo, algum parente. Na vida a gente tem muitas áreas, né? Relacionamento, saúde emocional, profissional, no fim tá tudo junto. Mas a gente às vezes tem pessoas experientes em cada área dessa e pode acontecer que na área profissional você não tenha. Então você precisa pagar por isso. O quarto ponto que eu já adiantei, eu não contrataria os profissionais que eu contratei no início do meu negócio digital. Eu errei muito com isso. Se eu estivesse começando do zero hoje, eu teria muito cuidado. Eu não estou dizendo para você se travar e evitar. Até porque foi por esse tropeço que eu descobri que eu não precisaria ter contratado tráfego no início do meu negócio. Isso é óbvio, né? É aquilo que eu falei no início. A engenharia de obra pronta é fácil você fazer, né? Depois que você errou, fica fácil analisar. De fato, os erros são inevitáveis, mas eu estou aqui justamente para te ajudar com isso. Falar coisas da minha experiência que podem te ajudar. De fato, eu teria muito cuidado para contratar alguns profissionais, principalmente esses que estão mais na moda agora, tipo tráfego pago, social media. O cara tem que ser muito bom para você contratar ele. Porque do contrário, principalmente se você não tiver uma estratégia de comunicação, um mapa de comunicação bem estruturado, uma narrativa pronta, isso vai cair num lugar comum. A pessoa que vai servir você como social media, provavelmente ela tem outros clientes, ela tenta fazer tudo de forma mais rápida possível para que ela consiga atender todos os clientes. Ela vai tender a encaixar tudo numa fórmula e óbvio que uma fórmula vai fazer com que todo mundo fique igual, vai colocar tudo na mesma forma. Provavelmente você não vai gerar diferenciação, simplesmente porque é uma outra pessoa que está fazendo, não é você. E porque essa pessoa está fazendo igual para todo mundo. Pode ter sim uma exceção, um social media absurdo, que criou um método que ele consegue fazer diferente para cada cliente. Dá para você pegar pontos estratégicos das suas redes sociais para cuidar. Você pode sentar com algum profissional interno que você contrate no futuro para poder discutir como você vai compartilhar conteúdo, qual vai ser a sua narrativa. Mas, para quem está começando e não tem grana, o conselho que eu dou é o seguinte: foca no principal ponto de qualquer negócio digital, que é a criação de conteúdo. E a criação de conteúdo depende de você, é o centro do negócio, é o que vai fazer você diferente. Eu tenho que repetir isso aqui, parece até chato, mas o que faz você diferente é a tua personalidade. O que gera diferenciação no digital é isso. Se você não tem uma marca pessoal forte, cara, esquece. Você não vai conseguir se mostrar e aparecer nesse mar de gente. São muitas vozes. Se você ficar escutando todas as vozes que aparecem no seu entorno, você não vai conseguir firmar numa trilha. É por isso até que o mentor é importante. Se você não tem alguém para ser seu farol, muito provavelmente você vai se perder e vai perder muito tempo. Eu digo isso porque eu seguia várias pessoas, todo mundo que eu achava bonitinho o design, a narrativa era interessante. E daí eu ficava seguindo, sei lá, 500 perfis, tem gente que segue mais de 1000. A pessoa fica sem direção, não sabe para onde ir. São várias vozes falando, você não escuta ninguém, você não tem referência. Então a dica que eu dou aqui é a seguinte: firma em um produtor de conteúdo que você gosta. Não precisa ser alguém famoso, mas alguém que você pode modelar, mas não imitar, igual eu falei lá no ponto 1. Só para você olhar para aquela pessoa e se inspirar na forma como ela vive o negócio. Com o tempo você vai adicionar a tua personalidade. Na verdade, eu não digo nem com o tempo,
porque esse processo é rápido. Inclusive, o método mapa surgiu a partir dessa dificuldade que eu tive. Se eu não tivesse tropeçado nessas pedras ao longo do caminho, eu não teria criado o mapa do Expert e a mentoria mapa. O método mapa todo eu não teria criado. O método mapa é justamente o atalho para que você consiga, desde o início do seu negócio, utilizar a sua personalidade a seu favor. Para que você não passe por tudo isso que eu passei. Para que você olhe para um influenciador e, ao invés de copiar esse criador de conteúdo, você já vai ter muito certo a convicção de quem você é e como você tem que se comunicar. E você não vai cair na tentação de imitar esse criador de conteúdo, de imitar a narrativa dele. Você vai ter uma narrativa própria. O mapa do Expert é justamente essa solução para que você não caia nessa armadilha da imitação, não caia na armadilha de cair num conteúdo genérico e você consiga utilizar a sua personalidade a seu favor e aprofundar no real problema do teu público, para que você se comunique com ele emocionalmente. São dois pontos, dois pilares, dois fundamentos, a personalidade e a profundidade. Você também vai ter oportunidade de, na tua carreira, no teu negócio digital, trazer todas as dores que você teve, todos os erros que você teve. A maioria dos produtores de conteúdo utilizam as experiências que eles tiveram, os erros que eles cometeram, para criar conteúdo e para ajudar outras pessoas. Não tem problema nenhum nisso. A gente faz isso a todo tempo e você vai poder fazer isso. A diferença é que com o método mapa, eu encurtei esse processo, porque eu vi os erros que eu cometi e a solução que eu enxerguei, que eu vislumbrei, ela parte desses dois princípios, da personalidade e da profundidade. Então você, desde o início da sua trajetória no teu negócio, vai usar a sua personalidade a seu favor. Isso é essencial para você se diferenciar. E, no segundo ponto, a profundidade, que é essencial para você gerar emoção e conexão com o teu público. Se eu pudesse começar do zero hoje, eu não erraria nesses 4 pontos. O primeiro deles que eu falei, eu não imitaria, não tentaria copiar outros profissionais, daria mais tempo para o desenvolvimento do meu negócio e eu buscaria uma referência desde o início para ser o meu farol, para que eu não tenha que copiar ninguém. E, se possível, eu pagaria um mentor para me ajudar com isso, para que eu não erre na contratação de profissionais, na contratação de serviços. Esses 4 pontos teriam mudado completamente a minha trajetória se eu estivesse começando do zero. E me pouparia muito investimento, me pouparia tempo e esforço e energia. Se você tiver interesse em conhecer o método mapa, ele foi todo resumido de forma prática para que você aplique no teu negócio digital, na comunicação da tua marca pessoal. Ele está pronto para você colocar em prática no Mapa do Expert, que é um curso que você consegue finalizar em 1 semana. Eu fiz esse curso justamente pensando nessas pedras que eu tropecei, para que você não tropece, encurte o caminho e monte uma estratégia de comunicação para o seu negócio digital. Se você é expert de alguma área, se você tem um negócio digital baseado na tua marca pessoal, esse produto é essencial para que você tenha desde o início uma estratégia de comunicação fundamentada na sua personalidade. Se você está interessado em conhecer o método mapa, Mapa do Expert, clica no link da descrição que eu deixei aqui. E se você chegou ao final desse vídeo, eu queria pedir um favor mais uma vez. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você acha que precisa saber dessa informação e se inscreva no canal para que você aprenda sobre diferenciação, sobre posicionamento no digital e principalmente dicas práticas que eu aprendi com a minha vida, que eu aprendi na minha profissão como designer, como produtor de conteúdo e você pode aplicar no teu negócio. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, em frente sempre.